Sempre que nós paramos para ouvir o que Deus está fazendo, não somente aqui, mas ao redor do mundo, nós paramos para entender e perceber o que Deus está fazendo, porque nós percebemos e sentimos que Ele quer que a gente seja parte disso. Ou seja, nós paramos e ouvimos, porque cremos que Deus está contando com a gente para isso. Amém, irmãos? Quantos entendem assim também? Quantos percebem isso? Então diga para o teu irmão, por favor, Deus está contando com você, fala para ele, Deus está contando com você. Mas uma das coisas que geram muita crise para nós às vezes, mas é fundamental, é que nós não vamos conseguir viver o que Deus tem preparado para nós nesse tempo, se nós não tivermos disposição de fazer as mudanças que são necessárias. Se nós não tivermos disposição para viver as mudanças que o reino de Deus requer de nós. E a palavra que eu vou compartilhar, breve, porque nós queremos realmente, daqui um pouco, voltar a ouvir o que Deus colocou no coração do pastor Elias, mas é uma palavra que Deus tem gerado no meu coração nesses dias, sobre o que precisa acontecer na minha vida quando eu resolvo mudar, quando eu assumo o movimento, a transição, a mudança para viver o reino de Deus. O que é de fato relevante? O que conta? Talvez, se a gente fosse ser bem prático, não é? A primeira coisa é decidir mudar mesmo, é resolver que eu quero mudar, que eu quero fazer ter uma vida diferente. Mas a gente encontra na palavra alguns princípios que nos ajudam nessa trajetória de ir para o próximo nível, sabe? A cada ano nós fazemos aqui o Redime e a Conferência Kairos. São 2 encontros, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, que sempre vem como um impulso de Deus para abrir novos ciclos na nossa vida, para nos levar a um novo nível de colheita, para nos levar a um novo nível de relacionamento com Ele, para nos levar a um novo nível de comprometimento com Ele, para nos engajar no compromisso das nossas células, para lembrar da gente que esse trabalho que Deus nos entregou nas mãos é um trabalho dEle, que Ele conta conosco, que é especial aos olhos de Deus. E um texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que mexe muito no meu coração, está em Atos, capítulo 20, é um dos textos mais lindos da Bíblia, Atos 20, quando Paulo toma a decisão no Espírito de caminhar para Jerusalém, abrindo um novo ciclo do seu ministério. Eu começo aí no verso 17, Atos 20, 17, se você puder acompanhar comigo. Atos 20, 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo do que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atentai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai,
lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora eu queria que você acompanhasse o verso 36, que diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença e clamamos que a Tua graça e pelo Teu poder, o Senhor fale no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Paulo é se não o mais relevante, mas um dos discípulos de Jesus mais relevantes da história do cristianismo. Não é? É por causa de Paulo que nós estamos aqui. É por causa do vigor missionário de Paulo, da disposição de Paulo de fazer mudanças, de viver mudanças, que nós estamos aqui. Não é? E é isso que me chama muita atenção em Paulo, é essa capacidade de, mesmo sendo grande, ou seja, mesmo sabendo muito, mesmo conhecendo muito, ter uma disposição santa de aprender e de começar ciclos novos. E é exatamente isso que está para acontecer aqui. Está se fechando um ciclo do ministério de Paulo, está encerrando um ciclo, o ciclo do pregador itinerante, do evangelista, do apóstolo que vai de cidade em cidade plantando igrejas, acompanhando a rota comercial e plantando igrejas, para agora o moço que vai viver um ministério que nem ele sabe muito bem o que é. Nós vamos escolher esse ministério depois, que é o ministério das prisões. Não é? Paulo, depois de preso, no meu entendimento, produz o fruto mais relevante do seu ministério, que são as cartas, que é o acompanhamento da igreja e dos discípulos através das cartas, e esse ministério chega até nós hoje. E Paulo meio que faz um resumo da sua caminhada ali com os presbíteros de Éfeso. E algumas coisas me chamam a atenção em Paulo e que para mim serve de referência para a gente. A primeira coisa que está muito presente de Paulo é que quando ele vai se despedir, quando ele está fechando um ciclo e abrindo outro, ele diz para os irmãos assim: vocês sabem como foi que eu me conduzi entre vocês. Ou seja, a minha vida está aberta a vocês. Vocês conhecem o meu dia a dia, vocês sabem como eu me comportei diante das perseguições, vocês sabem quais eram as minhas motivações, quais são as minhas motivações. A minha vida está aberta a vocês e foi a minha vida que serviu de instrumento de Deus para poder mudar a vida de vocês. O pastor Elias falou ontem que nós precisamos decidir ser a Bíblia. Não é ser a Bíblia revista e andante nos dias de hoje. Que não tem nenhum discurso, nenhuma teoria, nenhuma estratégia que seja mais poderosa do que a nossa própria vida. E uma coisa que Deus tem gerado no meu coração e no coração, e para mim está no coração de Deus, para a nossa igreja e para você, portanto, é que a nossa vida seja relevante. Eu creio que se nós queremos caminhar para um novo ciclo, a gente precisa decidir ter uma vida relevante. A gente precisa decidir que nós não seremos meros consumidores de sermão, que nós não seremos meros frequentadores da igreja, nós seremos mais do que isso. Nós entenderemos que há um legado, há um propósito, há um chamado de Deus para a nossa vida, e nós queremos nos envolver nisso. Nós vamos decidir, precisamos decidir que a nossa vida vai ser impactante na vida de outras pessoas. E quando a gente fala disso, nós não estamos falando que você vai ser colocado numa vitrine, não. Eu quero ser relevante para quem Deus me colocou perto para ser, e Deus é que se encarrega de expandir os ciclos da nossa vida. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu participei de um encontro da CEPAL, Elias deve conhecer o Dr. Samuel Camalesso, né? Um pastor indiano, pregador indiano, estava ali no encontro da CEPAL, em Águas de Lindóia, isso tem uns 15 anos ou mais. E o Samuel falou de uma maneira poderosa naquele encontro sobre ser servo, sobre servir, sobre impactar a vida das pessoas com serviço, com a vida. E depois que terminou o encontro, depois daquelas ministrações, a gente não sabia mais o que fazer, de tão impactados que estávamos, com aqueles que estavam ali, nós chamamos, o Samuel é de origem metodista, então tinha um monte de metodista lá, nós chamamos ele para conversar e perguntamos: e aí, pastor, como é que a gente faz? O que é que a gente faz? E ele disse assim: resolva ser fiel a Deus no ciclo onde Ele te plantou, e Ele mesmo vai se encarregar de expandir os seus ciclos. Ele mesmo, eu não esqueço nunca mais disso.
Seja fiel onde Deus te plantou, e Ele mesmo vai se encarregar de expandir o nosso círculo de influência, de relevância, de bênçãos. O problema é que às vezes a gente vive essa vida que Deus deu a gente para viver de maneira inadvertida, distraída, sem levar em conta que cada decisão que eu estou tomando está impactando a vida de alguém. Cada omissão que eu tomo é também uma decisão de deixar de impactar a vida de alguém. E o que Deus tem gerado no meu coração e para o coração dessa igreja é que nós precisamos, individualmente, decidir que a nossa vida vai ser relevante. Amém? Quantos entendem isso aqui? Que a nossa vida precisa ser relevante. E é interessante que não dá para optar por não ser relevante. O problema é que às vezes a gente é relevante, se é que eu posso dizer isso, para o lado negativo. Ou seja, a minha vida gera um impacto negativo quando eu não tomo a decisão de intencionalmente ser relevante no sentido positivo da palavra. Marcar a vida das pessoas de maneira positiva. Marcar a vida dos meus filhos de maneira positiva. Marcar a vida das pessoas com quem eu trabalho de maneira positiva. Paulo diz, vocês sabem como eu me comportei com vocês. Vocês conhecem a minha vida. A minha vida está aberta, é um livro aberto para vocês. E é essa vida que eu tive com vocês que me garante, que garante a vocês que o que eu estou fazendo é propósito de Deus, é vontade de Deus, é desejo de Deus para a sua vida. Se você tivesse que fazer um balanço hoje, qual seria o balanço que nós poderíamos fazer? Quantos anos você tem? Não é? Perguntei ao pastor Elias outro dia, ontem, quantos anos ele tinha. Hein? Não é? Quantos anos você tem? Eu tenho 43. E parece que a cada década a gente vai descobrindo que a gente tem uma oportunidade muito rara de fazer coisas importantes. E que cada dia que eu perco, conta muito. Não é? A Tatiana, que está aqui comigo, né, costuma dizer que não tem tempo para perder. Que não pode desperdiçar o tempo que Deus deu para ela. Não é? Quer saber qual é a agenda de Deus para esse tempo. Eu fiz uma pergunta ao pastor Elias agora há pouco, né, ali na reunião, qual é a marca da igreja que está crescendo? E a primeira resposta dele é que a igreja que está crescendo é uma igreja que está disposta a morrer por Jesus. E de maneira educada e delicada, ele nos deu um puxão de orelha, de que às vezes nós estamos gastando a nossa vida com mediocridade, com coisa pequena, discutindo a cor da parede, a cor se o assento é confortável ou não é, se o ar-condicionado. De vez em quando acontece aqui, a gente precisa fazer uma reunião para decidir se o ar-condicionado fica de um jeito ou de outro. Estou brincando, a gente não faz reunião para isso mais. Não é? Mas, na verdade, às vezes a gente se toca por coisas tão pequenas e esquece que Deus colocou nas nossas mãos o poder de fazer diferença. Você entende isso? Amém ou não, irmãos? Então diga para o teu irmão assim, está nas tuas mãos. Pede a ele para ver a mão. Fala que você não vai ler a mão dele, não. Deixa eu ver tuas mãos. Deixa eu ver tuas mãos. Mostra a tua mão aí para o irmão. Mostra as tuas mãos. Olha aí. Está vendo essa linha aqui? Olha, irmãos. Essa linha aqui, irmão, está dizendo que a sua vida, você vai prestar conta para cima. Tá certo? Você pode fazer o que você quiser. Essa aqui diz que se essa, para fazer diferença lá em cima, você tem que fazer diferença aqui embaixo. Tá certo, irmão? Eu não sei ler mão não, mas o que eu sei é que Deus colocou um propósito profético nas tuas mãos. Amém? Deus colocou um propósito e a gente precisa decidir que essa vida vai ser relevante. Que essa vida vai ser relevante à medida que eu decido não perder mais tempo, mas viver a agenda de Deus para hoje. Faz sentido para vocês ou não? Amém? Estamos juntos? A segunda coisa que marca demais para mim esse texto de Paulo é que ele começa dizendo no versículo 22, Paulo começa dizendo assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulação. A gente acostumou com o conceito de revelação, onde a vontade de Deus parece que vai sempre nos levar para um playground, não é? Que eu recebo como vontade de Deus aquilo que me leva para uma zona de conforto, aquela história, né, Moisés, que a gente gosta de dizer, só vitória, hein? Só vitória, e aí, irmão, está bem firme na rocha? Só vitória, dando glória a Deus, não é? O que a gente faz com esse discurso?
com essa história. O pastor Elias contou hoje cedo, vou pegar um pouco das suas histórias, tá? Para quem não estava aqui, né? De uma moça que foi convertida, se converteu, eu não lembro o lugar, e quando ela chegou em casa e contou o testemunho para a mãe jogou ela do prédio e ela foi morta naquele momento. É isso mesmo, pastor? O que a gente faz com essas histórias? O que a gente faz com histórias de homens e mulheres de Deus que estão morrendo diariamente contra a vontade de Deus? Porque Deus os levou a ser frutíferos num lugar onde hoje é extremamente hostil o Evangelho. Paulo diz assim, o Espírito me constrange e me convence que eu preciso caminhar para Jerusalém e que lá eu vou passar por muita tribulação. Eu vou ser humilhado, eu vou ser açoitado. Mas Paulo tem uma experiência, Paulo tem uma vivência que dá para ele certeza que mesmo quando a situação é muito complicada, se está debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus, compensa. A começar da conversão dele. Ele cai no chão, cego, sem enxergar, e Deus manda para ele, diz assim, vai para a rua direita e você vai encontrar um moço lá que vai orar por você e você vai começar a entender o que acontece. E Paulo é fariseu, ele tinha uma carta para poder prender cristãos. Mas há no coração dele esse homem que antes de ser cristão já era temente a Deus. Estava fazendo tudo errado, mas querendo agradar a Deus. Ele se dispõe a mudar, ele aceita a direção do Espírito. E aí ele é batizado e a vida dele começa a mudar. Quando a coisa já está frutificando, ele está com Barnabé fazendo missão e depois se separa de Barnabé, tem toda aquela história, ele está com um plano perfeito para ir visitar as igrejas da Ásia e o Espírito diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. O texto diz que o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir na direção que ele tinha planejado ir. Ele volta e ele faz a direção que o Espírito mandou e aquilo abre um eixo para que o Evangelho chegasse até a Europa, chegasse onde a gente está hoje. E agora, de novo, o Espírito está dizendo assim, olha, vai para Jerusalém, porque em Jerusalém ele vai ser preso e de Jerusalém ele vai fazer uma longa trajetória até chegar a ser julgado em Roma, e essa trajetória vai gerar o ciclo mais poderoso do ministério de Paulo. Porque ele se dispôs a obedecer o Espírito, a se submeter à voz do Espírito, mesmo que a voz do Espírito parecesse apontar para um caminho difícil. Às vezes a gente espera que Deus, irmãos, confirme o nosso jeito de ser. Às vezes toda a nossa expectativa é que Deus respalde a vida que a gente já tem. Sabe aquela história que eu já disse aqui algumas vezes, do método dedutivo de leitura da Bíblia? Não é? Que você vai com o dedo e aí você vai folheando, aí mete o dedo e diz assim, bom, é isso aqui não é para mim não, isso aqui é para o pastor Guto. Aí vai mais um pouco e mete o dedo, agora aqui é para mim. Que tem uma palavra de bênção, tem uma palavra que me alenta, que me dá coragem para poder seguir em frente. Mas muitas vezes, e eu quero dizer que quase sempre, a obra do Espírito na nossa vida vai nos confrontar a desfazer as estruturas que nós montamos, a desfazer as estruturas que nós arranjamos para o nosso conforto, porque é da natureza do ser humano montar estrutura em torno das conquistas dele. É da nossa natureza montar e fazer arranjos em torno daquilo que é importante para a gente. A gente constrói casa, a gente constrói muralhas, a gente constrói uma estrutura que proteja as conquistas que nós fizemos. E a palavra de Deus nos chama sempre a dar um outro passo na direção de uma conquista ainda maior, de um nível ainda mais profundo de relevância. E eu vou ter que estar disposto a abrir mão desse lugar seguro, abrir mão desse lugar protegido, desse lugar sólido, que parece sólido, mas ainda é muito pequeno diante do que Deus quer realizar. Quando Deus gerou no nosso coração a visão de que a Catedral Metodista de Petrópolis precisava ser uma igreja em movimento, era muito mais fácil nos ostentar dos 120 anos que tínhamos de caminhada. E olhar para trás e dizer assim, essa foi uma das primeiras igrejas aqui nessa região serrana. E talvez dizer, não, olha, Deus já nos usou para abençoar isso, isso, isso e isso. Nós já estamos bem. Olhando para o horizonte das nossas igrejas, né, das igrejas metodistas mesmo, talvez nós podíamos dizer, nós já estamos bem. Eu me lembro numa viagem que nós fizemos até São José dos Campos, né, fomos lá conhecer a igreja do Carlito. Marcelo estava comigo, né, Marcelo?
e a gente começava a compartilhar da visão que Deus tinha dado. E Marcelo olhou para mim e falou assim, pastor, o senhor tem consciência, em outras palavras, tá, Marcelo, me perdoa aqui a licença poética, você tem consciência da encrenca que o senhor está arrumando? Mas foi mais ou menos assim, não foi, Marcelo? O senhor tem consciência da encrenca que o senhor está arrumando? Eu disse para ele assim, tenho, Marcelo, tenho. E o bom é que não somente eu, mas ele também resolveu entrar na encrenca, né? E Deus é bom por isso, porque a gente resolveu olhar para cima. A gente resolveu olhar para o que Deus ainda queria gerar na nossa vida. E quanta coisa aconteceu de lá para cá. Quanta coisa Deus ainda quer fazer, quantas coisas Deus ainda quer realizar. Mas eu preciso decidir se eu vou ouvir a voz do Espírito e me deixar moldar, mesmo que esse lugar que o Espírito aponta seja um lugar que me desafia, que me confronta, ou se eu vou ficar celebrando as minhas conquistas. Se eu serei uma alma insaciável, que deseja ardentemente pela manifestação de Deus e do que Ele tem para fazer, ou se eu vou ficar celebrando as minhas conquistas, ou chorando as minhas perdas, porque dá para fazer as duas coisas, né? Ou você fica celebrando as conquistas, ou chorando as perdas que já foram. O que Deus tem gerado no nosso coração é que aquilo que Ele tem por fazer ainda é muito maior. Amém? Você crê nisso ou não? Então diga para o teu irmão, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que tudo que você já viveu. Então não tenha medo de mudar. Fala com ele aí, ei, não tem medo de mudar não. Não tem medo de mudar não. Coragem, vai, se o Espírito Santo de Deus está te direcionando, mete a cara. Amém, irmãos? Vai dar certo. Porque Deus não nos coloca, Ele até nos coloca numas frias, mas não nos coloca sozinhos. Às vezes nos coloca numas quentes também, não é verdade? Coloca em fornalha, como é que é o nome? No negócio dos leões lá, na cova dos leões, né? Mas Ele vai junto. O Evangelho não tem promessa de vida fácil, mas tem promessa de presença de Deus em todos os momentos da vida. Amém, irmãos? Terceiro lugar, me chama a atenção que Paulo diz assim, versículo 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. É engraçado que eu ministrei essa palavra sexta-feira, num retiro lá em Teresópolis, e o meu foco era cumprir o ministério. Mas depois da palavra do pastor Elias agora à tarde, faz muito sentido o que Paulo está dizendo aqui. O pastor Elias está dizendo que na hora dos membros fazerem o voto, né, de ser batizado lá na cidade, eu esqueço os nomes de tudo, Elias, eu sou terrível para isso. Que o pastor perguntou assim, você já está pronto para morrer por Cristo? E o novo crente disse assim, ainda não. Então vai, quando você estiver pronto, você volta. Não é? Às vezes a gente não consegue que os crentes frequentem uma classe de integração. Não é? Quem dirá morrer por Cristo? Não é? Paulo diz o seguinte, eu em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Contanto que eu complete a minha carreira. Eu falei sobre ser relevante. Eu falei sobre seguir a agenda do Espírito. E eu quero te dizer que, para a gente ir para o próximo nível, a gente tem que entender que tem um chamado, tem um propósito, tem uma carreira que está proposta para nós. Tem alguma coisa que Deus quer fazer através das nossas vidas, que Ele só vai fazer através das nossas vidas. A obra dele, Ele faz com quem está disponível, mas tem um propósito específico para você, que ninguém pode fazer no seu lugar. Que ninguém pode realizar para o seu lugar. E Paulo diz assim, eu não tenho a minha vida preciosa, ou seja, eu estou disposto a morrer, desde que eu cumpra o meu propósito. Quão firme, irmãos, é o desejo de fazer a vontade de Deus para nós? Qual é o nível que a gente está disposto a realmente fazer diferença? Até que ponto a gente está disponível? Eu fico sem ter o que falar depois dos testemunhos que a gente ouviu. Acho que eu tinha até que parar de falar e entregar logo o microfone para o pastor Elias. Porque tudo que eu falo parece pouco diante do que os nossos irmãos lá fora estão vivendo. Quando a gente fala de compromisso, a gente vai falar sobre ser firme, presente na célula, sobre ser um discípulo que cresce. A gente vai falar sobre coisas que diante do que os nossos irmãos estão passando é tão pequeno. Mas o fato é que se eu e você nos dispusermos
a viver o propósito que Deus tem para nós hoje, e se isso for precioso como a nossa vida, nós poderemos ir para o próximo nível. Nós poderemos viver um novo ciclo. Não importa, porque não dá para eu ficar pensando no ciclo de Paulo, não dá para eu ficar pensando apenas no ciclo dos irmãos que estão lá longe. Eu preciso pensar no meu ciclo aqui, no que Deus tem para mim hoje. O que é que significa dizer não tenho a minha vida por preciosa? O que é que significa isso para você hoje? O que significa dizer eu não vou ter minha vida preciosa, eu vou viver o ministério, eu vou viver o propósito que Deus tem para mim? O que é que significa isso para você? Porque a decisão que você toma na tua vida pessoal, na tua caminhada, no lugar que Deus plantou, vai gerar um impacto aonde a gente está plantado. Então, se eu quero caminhar para o próximo nível, eu preciso estar disposto a ter clareza desse propósito e não negociar isso que Deus gerou para a gente. E eu quero terminar com duas outras coisas. Não é? Paulo diz assim, no versículo 28, atendei por vós, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Lá no Expansão, a turma tem a mania de chamar um outro de bispo lá, né? Tem bispo, bispa, né? Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo atrás de Paulo um moço chamado Barnabé. Barnabé, não é? Que, até onde a gente sabe, cuidou de Paulo e de João Marcos. E só porque Barnabé resolveu cuidar de Paulo e de João Marcos, mais de metade do Novo Testamento foi escrito por esses dois discípulos de Barnabé. Não é? A gente estava aqui sentado aqui ontem, o bispo Paulo, o bispo Mano e o Elias. Então, porque, por exemplo, esses três homens resolveram cumprir o ministério deles e viver a promessa de Deus na vida deles, a minha vida mudou drasticamente. Eu, definitivamente, quem me conhece há mais tempo, o Lúcio está aí, me conhece há mais tempo, o Hélio me conhece há mais tempo, eu definitivamente não sou o mesmo pastor de 10 anos atrás, não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. E cada ano que passa, graças a Deus, eu estou diferente e espero ficando melhor, né, pastor Elias? Mas tem a ver com o fato de que algumas pessoas resolveram cuidar, investir na minha vida. Nesse último momento foi o bispo Mano, que veio aqui a meu convite, não é? Em 2013, viu a igreja, viu a nossa paixão, mas nos viu direcionando a paixão para o lugar errado, e me chamou para andar perto, me chamou para participar desse grupo de pastores, e como a minha vida mudou, porque alguém resolveu investir na minha vida. Eu fico pensando, quem são as pessoas que Deus colocou nas tuas mãos? Olha para o lado do teu lado aí, olha para o teu lado aí. Tem um bispo e uma bispa aí, olha aí. Tem um bispo, um pastor e uma pastora aí, é verdade. Você cumprimentou o reverendo aí? Não, reverendo não, que isso é coisa da religião. Convidou o bispo, aperta a mão do irmão e fala, e aí bispo, como é que tá? E aí bispa, hein? Ah, você o quê? É verdade. Porque quando a gente ouve essa palavra e fala de bispo, a gente logo pensa na religião estabelecida. Mas os caras aqui tinham células. Era a igreja nas casas. E Paulo diz assim, olha, pastoreai o rebanho de Deus, sobre o qual ele constituiu vocês bispos. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Deus derramou uma unção de cuidado sobre a sua vida. Às vezes a gente fica tão, sabe, eu para mim, meu, né? Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Mas quando a gente começa, você já viu como que quando um pai, um homem, uma mulher, um jovem, se torna pai e mãe, quando de repente as coisas começam a amadurecer? Quem lembra aqui quando você teve o seu primeiro filho? Né? Que você olha e diz assim, ai meu Deus, o que eu faço com essa criança? Né? Será que vai vingar? Será que vai sobreviver? Não é? Mas olha aí, passou o tempo e você deu conta. Onde é que estão os pais e as mães que deram conta aí? Estão dando conta? Tem gente que não acha que deu conta porque não dá conta enquanto não acaba, não é verdade? Uma vez que você se torna pai, é até morrer. Né? Ou seja, até você morrer, você vai estar devedor do encargo de nutrir aquela pessoa. Mesmo que ela se torne adulta. Paulo está dizendo isso, vocês foram constituídos bispos.
Cuidem dessas pessoas que Deus colocou. O tempo de maior crescimento da nossa vida é quando a gente resolve colocar aquilo que a gente recebeu de Deus nas mãos e a serviço do crescimento de outra pessoa. Se você fechar os olhos aqui, você consegue pensar em um nome, uma pessoa que Deus entregou para você cuidar? Você consegue pensar? Quantos conseguem pensar em uma pessoa? Uma pessoa. Você consegue pensar? Tem? Se você parar, tem pessoas que estão olhando para você e que estão esperando que o sacerdócio que foi colocado sobre as suas mãos aconteça. Que o sacerdócio que foi colocado sobre os seus, a unção que está sobre a sua cabeça aconteça. Eu fico pensando quantas pessoas Deus quer ativar através da minha vida e da sua vida. E quanta gente fica lá na bandeja esperando que eu e você exerçamos o papel que Deus confiou para a gente. Sabe, irmãos, Deus quer nos levar a este lugar onde cada um aqui, onde cada pessoa, do novo crente ao mais idoso, saiba que Deus nos chamou para fazer diferença na vida de pessoas. O reino de Deus é um reino de pessoas, é um reino de pessoas que se relacionam, que trocam vida, que compartilham da vida. Há uma unção profética sobre a sua vida. E para a gente ir para o próximo nível, a gente precisa começar a orar por essas pessoas que Deus colocou para a gente cuidar. Amém? Estou terminando. Ser relevante. Quem quer ser relevante aqui? Quem quer ter uma vida relevante aqui? Você quer ser relevante? Amém? Então você precisa tomar decisões a esse respeito. Não é? Você tem que começar a medir a sua vida. Lembra quando Jesus, eu ouvi isso lá naquele encontro lá do Global Kingdom, falando sobre o vinho. Né, que o cara chegou, não me lembro quem foi que falou, o pastor falou que depois que Jesus fez o vinho, ele mandou para o mestre Sala, para ver se era bom, para ver se estava bom. Como é que está a sua vida? Passa no teste? Pergunta para o irmão aí, você está passando no teste? Pergunta para ele. Está passando o teste ou não? Hein? Quem são as pessoas que estão sendo impactadas pela sua vida? Quais são os resultados que a nossa vida produz? Não, pastor, eu estou fazendo de coração, o que importa é isso. Não, senhor. Se você não produzir resultado do seu trabalho, você vai ser mandado embora. Não é verdade? Se você não tiver um resultado na sua casa, também no sentido de cuidar da sua família, a tua família vai desmoronar. E na vida espiritual não basta ser de coração, tem que ser relevante. Quando eu descubro que não está sendo relevante, então talvez eu preciso fazer mudanças, eu preciso mudar a forma de agir, eu preciso de alguém que me oriente, alguém que caminhou mais do que eu, que me oriente, que me diga, olha, a minha ponte, isso aqui você está fazendo errado. Você podia fazer isso aqui diferente. Não é? Quando a gente foi para multiplicar a igreja aqui, calhou do pastor Elias me ligar, eu conversei com ele, e ele me deu uma dica que foi batata. Né? E a gente colocou em prática. Né? Por exemplo, os bancos que não tem aqui lá em cima, né? Foi direção do pastor Elias. Falou assim, diminui o espaço nos dois lugares, para os dois lugares ficar com... Não é? Lembra disso, Elias? Com sensação de que não está vazio e está bom, e graças a Deus. Ao longo da minha vida, as decisões mais importantes foram balizadas por pessoas que Deus colocou perto para orientar. Então, põe a sua vida à prova. Você topa fazer um check-up da tua vida? Né? Põe a tua vida à prova. Pergunta às pessoas que você ama, às pessoas que te amam, como é que está a minha vida? O que você acha? Fala sério. E aí? Está colando? O que você acha do meu testemunho? A primeira pergunta que a pessoa vai fazer é o seguinte, o que os seus amigos dizem? Os seus amigos conhecem Jesus através da tua vida ou tu é um 007? Hein? Você é crente lá fora ou é crente só aqui dentro? Como é que está a minha célula? Minha célula está legal? Tem mudança de vida na minha célula? Tem gente se convertendo? Tem gente ficando apaixonada por Jesus? Como é que está? Os relacionamentos são legais na minha célula? É uma coisa muito rasa, muito artificial. Quais são as mudanças? Minha vida está sendo relevante? Segunda coisa, as decisões que eu tomo são baseadas na direção do Espírito ou na direção do meu Espírito, da minha vontade. Terceira coisa, eu tenho um propósito, eu estou sendo guiado por esse propósito, estou sendo conduzido por esse propósito, ou o propósito é uma coisa que muda a cada hora. Eu já contei a história do doidinho da floresta aqui, não já? Quem lembra da história do doidinho da floresta? Lembra ou não? Tinha uma notícia que tinha um sujeito que atirava muito bem na floresta. Era um exímio atirador. Não é? E aí
alguém visitando a cidade, o pastor Elias foi lá conhecer a cidade, e disseram assim, toma cuidado com o doidinho da floresta, porque ele é um atirador daqueles top. E chegava na floresta, todas as árvores tinham um alvo e um tiro certeiro na mosca. Né? E aquele sujeito mais curioso, que não era da cidade, ficou olhando de longe para ver o doidinho da floresta, porque ele não batia muito bem, mas atirava bem para caramba. Atirar. E aí, sabe o que ele ficou escondido, vendo o doidinho da floresta atirar? De repente, o doidinho da floresta atirou a erma assim e acertou uma árvore. Aí ele foi lá na árvore e desenhou o alvo em torno da bala que ele tinha atirado. E é assim que ele acertava tudo. Ele atirava em qualquer lugar e fazia um alvo em torno do tiro que ele deu. Tem crente acertando assim, não tem alvo, não tem propósito, mas, Senhor, é para a tua glória. Sai atirando de qualquer jeito, não sabe para onde está indo. Deus nos chamou para viver uma vida de propósitos. E, finalmente, irmãos, me toca muito o verso 36. Olha o que diz o verso 36. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Sabe o que esse negócio fala para mim? Paulo não foi só útil na vida dessa igreja. Paulo foi essencial. Paulo não era só um prestador de serviço. Essa igreja se tornou família para Paulo. E é por isso que esses irmãos vão lá e choram profundamente, porque Paulo diz para eles, vocês não vão mais ver meu rosto. No passado, a gente achava que ser uma igreja unida tinha a ver com ser pequeno. E graças a Deus, a gente já abriu mão disso. A gente sabe que a gente pode ter comunhão na célula, sendo uma igreja muito grande. Nós podemos crescer muito, mas a gente precisa pertencer a algum lugar. Nós não vamos viver o próximo ciclo se nós formos crentes avulsos, líderes avulsos, discípulos avulsos. Às vezes a gente fica testando para ver se tem alguém lembrando da gente. Aí a gente falha na igreja umas 2 vezes e diz assim, ninguém me ligou. Não vai na célula umas 2 vezes para dizer assim, ninguém me ligou. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém, não é? Será que você está fazendo parte desse corpo que você pertence? Entendeu? Será que você está trocando vida neste lugar onde você busca vida? Entende? Eu creio, irmãos, que Deus quer levantar-nos como uma família, uma comunidade de afeto, sabe? Que a gente se ame tanto aqui. Tanto, mesmo que você não consiga saber da vida de todo mundo, mas vai ter um grupo de 10 a 12 pessoas, a sua célula, que vão te amar profundamente, com alma, com coração, e você sabe que pertence a esse corpo. Você não está aqui porque a luz aqui é legal, porque o som é legal, porque o pastor é o mais bonito da cidade. Entendi não. Foi você, Denilson? Eu não contei piada nenhuma aqui, não estou entendendo. Eu conto piada, vocês não riem. Eu falo uma coisa séria, vocês acham graça. Não é? Não, nós estamos aqui por revelação de Deus. A gente é uma família de fé, amém? A gente, sabe, a nossa vida está entrelaçada. Fala com o teu irmão, a tua vida está entrelaçada com a minha. Tem um propósito de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? É desse jeito. É essa igreja que vai viver o novo ciclo. Sabe por quê? Não é porque é legalzinho pertencer, não. Porque na hora da transição você precisa de apoio. Se você está sozinho, você não consegue. Você não consegue. Se você não tem uma base afetiva, alguém que te ampare, alguém que te segura, chega o desafio, você vai dar um salto e não consegue.
Então, por exemplo, a gente tem uma célula de pastores aqui, interdenominacional, né? E para nós, denominação naquele ambiente não diz nada, nós somos amigos. Inclusive na hora de rir do outro, quando a gente está contando uma coisa séria. Né? A gente se reúne 15 dias. Né? Hoje nós somos uma média de 6 a 7, 8, tem dia que tem 10, né, Moisés? Mas ali a gente chora junto. Ali a gente dá altas gargalhadas juntos. Né? A gente se aconselha mutuamente, chama atenção, puxa a orelha também um do outro, não é? E ali a gente recebe força. Tem dia que um chega e diz assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou precisando de um... E alguém vem e ora para a gente, não é? E a gente sabe que pertence a uma família, que eu não preciso ser perfeito, eu só preciso continuar caminhando, porque Deus vai me ajudar a vencer, e eu vou vencer lá na frente. Sabe por que tem muitos de nós não conseguem avançar para o próximo nível? Porque estão sozinhos. Só pode contar com a sua própria força. E aí não conseguem ser relevantes. Não conseguem ser relevantes. Não conseguem nem ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é testificada pelo testemunho do outro. Não consegue cumprir o ministério, não consegue cumprir o propósito, porque também o ministério é testificado no outro. A igreja de Jesus é sempre assim. O ministério do pastor Elias é confirmado nas vidas e nos parceiros que estão perto dele. A gente caminha com ele e diz assim, esse é homem de Deus. Nós estamos dizendo sim para o que Deus te deu. E é assim. Enfrentam lutas e tribulações porque tem alguém orando, alguém dizendo vai, alguém dizendo não desanime, fique junto, permaneça. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando ao próximo nível. E no próximo nível a gente vai viver coisas grandes e extraordinárias. Mas ao mesmo tempo nós seremos tão próximos uns dos outros. Claro que cada um na sua célula, que nós nos sentiremos parte de uma grande família, de um povo que é feliz em viver o que Deus tem, porque é compartilhado, tudo que acontece é compartilhado na vida. Nós vamos orar, nós vamos gastar um tempo em oração agora. E eu não sei se faz sentido para você, mas para mim essa palavra me desafia muito. Primeiro, para perguntar qual é a relevância da minha vida, porque é fácil atingir as métricas institucionais. É fácil você ser um profissional que não precisa ser mandado embora. É fácil ser medíocre. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos relevantes. Nós não temos tempo a perder. Tem um depósito profético sobre a vida de cada um de nós aqui. Então, se você está disposto a fazer mudanças na tua vida, o Ministério Louvor vai me ajudar aqui. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. E dissesse assim, eu quero passar para o próximo nível. Eu quero mexer com a minha vida para viver o propósito de Deus nessa terra. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui. Vem dizer para Jesus, eu quero, Jesus, dar esse passo. Eu quero viver as mudanças que são necessárias. Quem sabe Deus vai começar a trazer para você aqui a revelação de quais são as áreas que precisam ser mudadas. Deus vai começar a trazer revelação para você aqui, de como você pode caminhar por esse caminho de relevância. Sai do seu lugar, vem ao altar, nós vamos nos colocar diante do Senhor. Fale você com Jesus. Tenha seu tempo com Jesus. Tenha seu tempo na presença dEle. Peça a Ele que te mostre o caminho. Pai nosso, estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja
teu reino vem na terra como nos céus, teu reino vem. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui em Tua presença. Eu me coloco junto com os meus irmãos. Nós temos tanto a crescer, Jesus, nós temos tanto a aprender, nós temos tanto a viver. E nós nessa noite queremos Te dizer do fundo do nosso coração que nós estamos disponíveis ao Senhor. Deus, nós queremos entender o ciclo novo que está se abrindo para nós. Nós queremos entender, Jesus, a porta que o Senhor tem aberto para nós de crescimento, de mudança de vida. Nós reconhecemos que nós não estamos prontos. Nós reconhecemos que pouco sabemos do tanto que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Mas nós queremos dizer que o nosso coração está aqui entregue nas Tuas mãos. Nosso coração está aqui rendido diante do Senhor. Nós não queremos impressionar ninguém. Nós queremos apenas, ó Deus, que a nossa vida, Deus, cumpra o propósito. Que a nossa igreja, que a nossa célula, que a nossa caminhada seja de fato relevante para as pessoas. Nós não queremos, ó Deus, perder o nosso tempo nessa terra. Nós não queremos, Senhor, perder os nossos dias nessa terra. Enquanto há uma unção, um propósito, um legado, um desafio, o Senhor resolveu compartilhar conosco daquilo que era mais precioso aos Teus olhos. Deus, o Senhor compartilhou conosco, ó Deus, o propósito de transformar essa terra. Por isso, Deus, eu creio que o Senhor me chamou para ser relevante. O Senhor chamou cada homem, cada mulher nesse altar para ser relevante, para ter uma vida relevante. Então abre os nossos olhos, Deus, vira a chave na nossa igreja e nos ajude, Jesus, a perceber esse caminho de relevância. Ah, Deus, livra-nos das nossas próprias agendas e dá-nos a graça de viver a agenda do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, livra-nos das nossas agendas vazias, que não produzem nada, e dá-nos a graça de viver a agenda do Espírito. Chega de reuniões infrutíferas, estéreis, chega de conversa estéril, chega de perder tempo com amenidade, com mediocridade, com criancice. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos que o Senhor nos dê a graça de viver a agenda do Teu Espírito para nós. Ah, Deus, revela-nos os Teus sofrimentos, revela-nos os Teus desejos, revela-nos os Teus pensamentos e enche o nosso coração dessa agenda. Deus, às vezes nós temos dificuldade de entender como que a gente vai viver isso, e isso vem com propósito. Então nos mostra o Teu propósito. Quem sabe assumindo o ato simples de que não tem a ver com fazer, mas tem a ver com ser. Dá-nos o reflexo de quem o Senhor quer que sejamos, em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos ser como Jesus. Nós queremos ser como Jesus. Queremos ser como o Senhor, Jesus. Queremos ter os Teus olhos. Queremos que a Tua mente. Queremos ter o Teu coração. Meu Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos estratégias mirabolantes. Nós queremos, ó Deus, a revelação pura do Teu Evangelho sobre a nossa vida. Meu Pai, e sobretudo eu Te peço que cada irmão aqui saiba que ele é parte de uma família que o Senhor nos plantou para crescer em amor. Nós nos arrependemos, ó Pai, por tantas vezes que desenvolvemos relacionamentos doentios, pautados nas nossas próprias vontades. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus, quando o nosso foco é a nossa vaidade. Perdão, Jesus, quando o nosso foco é a nossa vontade e a gente espera que o outro seja como nós somos. Perdão, Senhor. Perdão quando desistimos de pessoas que o Senhor não desistiu. Perdão, Senhor, quando somos insensíveis para perceber
que o outro que está do nosso lado é alguém que o Senhor nos deu para cuidar. Meu Deus, tem uma geração de pastores e pastoras aqui, bispos e bispas, que o Senhor levantou para cuidar de pessoas. Que esse ministério se torne, Deus, frutífero na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor nos dê a alegria de ser uma igreja que cresce cuidando dos outros, que cresce despertando as pessoas para viver o teu propósito, que cresce, Jesus, cresce com o outro, no crescimento do outro. Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos tudo que tem pela nossa frente. Como Paulo não podia imaginar o que o Senhor ia fazer com os ministérios, com o ministério das prisões. Mas nós dizemos sim ao novo ciclo. Nós dizemos sim à tua vontade. Nós dizemos sim ao teu reino, Senhor. Nós dizemos sim àquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Diga comigo assim: Senhor Jesus, meu coração está aberto ao que o Senhor quer fazer, ao que o Senhor já planejou. Dá-me um coração íntegro, Jesus, para viver a tua vontade e cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está perto de você. Diga para ela assim: olha, você é importante demais. Você é precioso demais.